A 12ª edição do CNN Talks reuniu autoridades e líderes da iniciativa privada para discutir os caminhos para o crescimento da economia. Juliana Lopes, que também conduziu algumas conversas no estúdio de vidro do CNN Talks, traz os detalhes desse evento que aconteceu em São Paulo. Vivemos em um momento decisivo para a economia brasileira. A expectativa de crescimento do nosso PIB é alta, mas junto a ela também seguem crescendo os índices da inflação e da taxa básica de juros, a Selic. Com tantos indicadores, fica complexo o trabalho de interpretar tantas direções e entender o que precisa ser feito para que o Brasil cresça com estabilidade. Afinal, quais são os desafios e oportunidades para os setores produtivos? Como equilibrar inflação, taxa de câmbio e contas públicas? Diante de tantas dúvidas, precisamos de muito diálogo. Essa é a 12ª edição do CNN Talks, essa plataforma de eventos da CNN que reúne formadores de opinião, autoridades e lideranças. Já foram mais de 1.500 convidados e painelistas debatendo o que é mais relevante para o nosso país. Dessa vez não seria diferente. Aqui no Solar Fábio Prado, em São Paulo, o CNN Talks Economia, Caminhos do Crescimento discute quais são as medidas cruciais para o desenvolvimento do Brasil. É importante entender que... Entre os pontos mais importantes, taxa de juros tem ganhado destaque no debate público. Apesar de ter um juro real mais alto, a gente vê que quando a gente pensa em esforço monetário, ele está mais ou menos ali, né, dentro da média. E quando a gente olha uma trajetória mais longa de Brasil, a gente vê que, através dos diversos ciclos que nós tivemos, a gente sempre consegue estacionar num ciclo futuro com um juro real um pouco mais baixo comparado aos pares, que é o gráfico do meio. Roberto Campos Neto também falou sobre a indicação de Gabriel Galípolo para substituí-lo na presidência do Banco Central. Eu acho que sim, vai passar por pressão, como eu passei. O importante é a gente entender que a institucionalidade está melhorando, a gente precisa tirar o Banco Central dessa polarização. Eu sempre digo que eu espero que o meu sucessor não seja julgado nem pela camisa, nem pelo jantar, nem pelo evento que participou, e sim pelas decisões técnicas que ele tomou. O primeiro painel do CNN Talks colocou em pauta as tão discutidas reformas, estruturantes, profundas, essenciais para colocar o Brasil nos trilhos do crescimento. A reforma tributária, ela é uma reforma muito importante porque ela aumenta o potencial de crescimento do Brasil. Acho que esse é o ponto fundamental. Ela tem também um impacto positivo do ponto de vista de melhorar a distribuição de renda, tem um impacto de reduzir desigualdades regionais, mas ela é importante sobretudo porque ela aumenta o potencial de crescimento do país. A produtividade no Brasil tem estado estacionada praticamente desde a década de 90. A gente precisa produzir mais com o mesmo, a gente precisa fazer mais e para isso a gente precisa de reformas. A gente precisa de reformas para reduzir a ineficiência do sistema tributário, para reduzir o custo de crédito, o spread bancário, que é um custo que está acima da Selic e que é muito alto no Brasil, para melhorar a infraestrutura e para melhorar a educação. Sem essas reformas, a gente não vai crescer de forma sustentável. Já o segundo painel trouxe a importância dos investimentos e as tendências do mercado. Como fazer do Brasil um país atraente para recursos, competitivo na indústria e uma potência econômica? E quais são as oportunidades no cenário mundial? Eu pegar a indústria financeira no Brasil, a gente hoje acho que pode se orgulhar de a gente está realmente à frente de vários países até teoricamente mais desenvolvidos que o Brasil. Então, isso vai desde a aceitação de cartões, mas a penetração dos bancos digitais. Eu acho que a principal oportunidade é exatamente o gap que ainda existe do ponto de vista de eficiência e produtividade, principalmente nas empresas pequenas e médias brasileiras. Isso é uma oportunidade enorme de crescimento, tanto para as empresas pequenas e médias, quanto para as empresas de tecnologia. O desafio principal, eu acho que está exatamente na falta de mão de obra especializada. Investir em tecnologia é fundamental, porque faz com que você tenha todos os seus processos muito mais eficientes, você ganha competitividade. Nós, que somos uma grande exportadora, a gente tem que buscar incessantemente melhorar nossos processos, nosso desempenho, nossa performance. O terceiro painel falou sobre o controle das contas públicas, orçamento, superávit primário,
previdência. Qual é a medida de equilíbrio para balancear o fiscal e os incentivos do governo para aquecer a economia? Tem como fazer, é uma tarefa extremamente difícil, né? É um dos principais pontos que os economistas se debruçam é equilibrar crescimento econômico, controlando a inflação e também gerando emprego. Como que a gente consegue equacionar essa equação? Como que a gente consegue promover crescimento econômico com estabilidade de preços e também controle da taxa de juros? Eu acho que o melhor caminho é a gente seguir pelo caminho do aumento da produtividade, focar no crescimento de longo prazo. Discutir os caminhos do nosso crescimento é um compromisso de toda a sociedade. Estimular o diálogo e trazer os principais formadores de opinião para o debate. É uma rota sem volta e só fortalece as diferentes visões que formam o nosso país. E as discussões sobre os rumos da economia brasileira não param ali no debate. A partir de segunda-feira, aqui no CNN Prime Time, você acompanha a série Caminhos do Crescimento. Nossa analista de economia, Débora Oliveira, conversa com especialistas e ouve empresários de diversos setores para saber quais são os entraves econômicos do Brasil e como resolvê-los para que a economia do nosso país cresça mais.